Era uma noite fria de inverno quando o técnico de necropsia, Lucas Mendes, iniciou mais um dia de trabalho no necrotério da pequena cidade de Santa Maria. Lucas era conhecido por sua habilidade meticulosa e sua atenção aos detalhes. Ele sempre foi um homem sério e reservado, dedicado ao seu trabalho. Porém, nos últimos dias, algo perturbador havia chamado sua atenção. Ao realizar as autópsias, ele notou que o fígado de alguns cadáveres estava inexplicavelmente desaparecendo. Inicialmente, ele considerou que poderia ter sido um erro de registro ou um descuido seu. No entanto, a frequência com que isso ocorria despertou sua suspeita. Certa tarde, Lucas decidiu investigar o assunto mais a fundo. Ele começou a revisar os registros de entrada e saída dos corpos, bem como as anotações feitas durante as autópsias. Foi então que percebeu uma coincidência perturbadora: os desaparecimentos dos fígados coincidiam com uma onda de frio severo que havia atingido a região, resultando na morte de várias pessoas. Curioso e preocupado com sua descoberta, Lucas decidiu explorar a cidade em busca de respostas. Ele notou uma movimentação estranha de pessoas nas ruas, especialmente à noite. Alguns indivíduos pareciam nervosos e evitavam o contato visual, enquanto outros se esgueiravam pelas sombras, como se estivessem se escondendo. Aos poucos, Lucas percebeu que aquela onda de frio não era uma mera coincidência. Havia algo sinistro acontecendo na cidade de Santa Maria, algo que ele não conseguia explicar. Ele começou a conversar discretamente com algumas pessoas, tentando colher informações sobre o que poderia estar acontecendo. Foi durante uma dessas conversas que Lucas ouviu rumores perturbadores sobre o mercado negro de órgãos. Segundo os boatos, não eram apenas fígados que estavam sendo vendidos ilegalmente, mas também outros órgãos vitais. Aqueles que possuíam conexões obscuras podiam adquirir esses órgãos para fins desconhecidos. Determinado a descobrir a verdade, Lucas mergulhou de cabeça nessa investigação. Ele se infiltrou no submundo da cidade, frequentando bares duvidosos, conversando com criminosos e seguindo pistas obscuras. A cada passo, ele se deparava com a crueldade e a brutalidade daqueles que estavam envolvidos nesse comércio ilegal. O que Lucas não imaginava é que estava prestes a desvendar algo ainda mais aterrorizante. Em uma noite chuvosa, ele testemunhou uma cena que o deixou aterrorizado: um grupo de pessoas, com traços animalescos, transformando-se em criaturas parecidas com lobisomens. Eles usavam os órgãos humanos como alimento para saciar sua fome insaciável. Ao testemunhar a terrível transformação, Lucas percebeu que havia entrado em um mundo muito mais sombrio e perigoso do que poderia imaginar. Os lobisomens não apenas se alimentavam dos órgãos humanos, mas também se divertiam caçando e matando pessoas nas periferias e zonas rurais da cidade. Agora, além de desvendar a conspiração do mercado negro de órgãos, Lucas se via em uma luta pela sobrevivência. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de expor aqueles monstros e salvar inocentes que seriam suas próximas vítimas. Contando apenas com sua coragem e conhecimento adquirido no necrotério, ele embarcou em uma missão arriscada. À medida que Lucas se aprofundava em sua investigação, ele descobria segredos cada vez mais perturbadores. Ele encontrou evidências de pessoas sequestradas que estavam sendo mantidas em cativeiro, esperando para serem caçadas pelos lobisomens. Essas criaturas perversas encontravam prazer na tortura e na caçada de seres humanos. Sem saber o que fazer, mas determinado a acabar com este terror, ele tentaria juntar provas e expor este submundo bizarro e sombrio ao mundo, mas ele não esperava virar mais uma vítima. Foi atacado em sua casa naquela noite. Isto em si não o surpreendeu, mas sim o fato de que um grupo armado e muito bem organizado apareceu. Após minutos de muito terror, tiros e desmembramentos, eles venceram. Lucas ficou sabendo que era um grupo antigo, muito antigo, que vem caçando estas criaturas nos últimos séculos. Decidiu então compartilhar suas descobertas com eles e juntos planejaram uma operação para invadir o esconderijo dos lobisomens e libertar as vítimas. A noite do confronto final chegou. Lucas, juntamente com uma equipe de caça, invadiu o covil dos lobisomens. Uma batalha sangrenta se seguiu, com humanos lutando contra criaturas sobrenaturais. Apesar das adversidades, Lucas e sua equipe prevaleceram. Os lobisomens foram derrotados, e as vítimas foram resgatadas. A verdade sobre a conspiração do mercado negro de órgãos finalmente acabou, porém nunca veria a luz, pois ninguém acreditaria que estes serem existem, pois quando mortos voltam a serem humanos, e quando capturados eles se matavam para evitar a exposição ao mundo. Lucas, agora visto como um herói pelos seus colegas de batalha, continuou seu trabalho como técnico de necropsia, determinado a trazer justiça para aqueles que haviam perdido a vida nas mãos dos lobisomens. Ele sabia que, embora a batalha pudesse ter sido vencida, a escuridão ainda persistia no mundo. Com coragem e determinação, Lucas prometeu continuar lutando contra o mal e proteger os inocentes de ameaças ocultas. Ele se tornou um símbolo de esperança em uma escuridão que paira no mundo e aprendeu a lição de que, muitas vezes, o verdadeiro terror reside na própria humanidade.